Olá, amiga! Antes que este vídeo acabe, o Espírito Santo vai te mostrar algo que vai mudar para sempre a forma como você cuida da sua vida espiritual. Algo que eu já vi acontecer muitas vezes. Existem lugares que parecem inofensivos, mas que na verdade estão tirando a presença de Deus da sua vida. Se você ficar até o fim, vai entender por que a sua oração não tem a força de antes e por que você sente um vazio na alma. Eu não sou a única que vai te dizer isso. É Ele. Me diga nos comentários se você já sentiu a presença de Deus, e de repente, ela foi embora como a neblina da manhã. Inscreva-se agora, pois o que vamos falar aqui não é por acaso. O Espírito Santo te trouxe para cá por um motivo. Meu coração fica triste quando vejo cristãos cheios do Espírito Santo perdendo sua força sem perceber. É como uma chama que se apaga devagarinho, tão devagar que você só nota que não há mais fogo quando já é tarde demais. E isso quase sempre começa da mesma forma, visitando lugares que parecem ser inofensivos. O que mais me dói é que muitas vezes nós mesmas abrimos a porta, sem querer, sem maldade, mas abrimos. E o inimigo, ele é esperto, ele não chega fazendo barulho. Ele vem baixinho, sussurrando, é só dessa vez, não vai te fazer mal. Você é forte na fé. Mas quero te contar algo que aprendi há anos, quando o Espírito Santo me ensinou uma verdade que vou te passar hoje. Existem lugares neste mundo, sejam eles físicos, mentais ou espirituais, que são como esponjas. Eles sugam a unção, a paz e a sua ligação com Deus. O primeiro lugar que estraga sua vida espiritual, minha amiga, é tão comum que vai te surpreender. São os lugares de fofoca e crítica. Mas você pode dizer, Caterine, é só uma conversa. Não, querida, não é só uma conversa, é um esgoto espiritual. Eu já vi mulheres cheias de unção e que faziam milagres, se transformarem em pessoas que só falam mal dos outros. E cada palavra que saía da boca delas era como uma gota de veneno em sua vida de oração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é tão sensível e puro que quando nos sentamos para fofocar, ele se afasta. Lembre-se do que está em Efésios 4:29. Não deixem que nenhuma palavra ruim saia da boca de vocês, mas apenas a que for boa para ajudar e dar forças aos que ouvem. Sabe por que isso é tão importante? Porque as palavras têm o poder de dar vida ou de matar. E quando você participa de conversas que destroem a fama de outra pessoa, você está matando a sua própria vida espiritual. Vou te contar algo que vi com meus próprios olhos. Tinha uma mulher em nossas reuniões, chamada Maria. Ela tinha um dom maravilhoso de oração. Quando ela orava, o céu se abria. Os doentes se curavam com a oração dela, mas ela começou a andar com um grupo de mulheres que se encontravam depois do culto, não para orar, mas para falar de quem faltou, de quem chegou atrasado, de quem usou uma roupa feia. Pouco a pouco, sem ela perceber, a força de sua oração foi diminuindo. Os milagres pararam. E um dia ela me perguntou, Irmã Caterine, por que eu não sinto mais o Espírito Santo quando oro? Meu coração partiu. Tive que dizer a verdade. Querida, o Espírito Santo não pode usar uma boca que destrói para curar e construir. Você está em lugares de fofoca? Você senta em uma mesa onde criticam o pastor ou falam mal da irmã que não está lá? Onde plantam dúvidas sobre os líderes da igreja? Se a resposta for sim, minha amiga, saia daí. Saia agora mesmo. Porque cada minuto que você fica é um minuto a menos de unção em sua vida. O segundo lugar que estraga sua vida espiritual é ainda mais difícil de ver. São os lugares de diversão que desrespeitam o sagrado. Você pode dizer, Irmã Caterine, é só um programa de TV, só um filme. Minha amiga, nada é só quando você tem o Espírito Santo dentro de você. Seu espírito é como um jardim. O que você deixa entrar é o que vai crescer. Se você planta sementes de violência, desejos impuros ou falta de esperança, é isso que vai florescer no seu coração. E depois você se pergunta, por que a minha oração não tem força? Por que não sinto a paz que é maior do que tudo? Já vi cristãos que leem a Bíblia de manhã e veem filmes cheios de coisas ruins à noite. Que oram o Pai Nosso e depois se divertem com programas que zombam de tudo que é puro e sagrado. E então me dizem, Irmã Caterine, não sinto mais Deus como antes. Como você vai sentir a presença dele se enche a sua mente com tudo o que ele não gosta? É como querer que um perfume doce fique em um lugar cheio de lixo. Isso não tem como acontecer, simplesmente não tem. Filipenses 4:8 nos diz, por fim, irmãos,
Pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Viu? Não é uma sugestão, é uma ordem para proteger sua vida espiritual. Lembro de uma jovem que veio me procurar. Ela estava sem esperança, pois tinha perdido a intimidade que tinha com o Senhor. Ela me disse que antes podia orar por horas, e agora não conseguia nem 5 minutos sem se distrair. Perguntei o que havia mudado na vida dela. No começo, ela não sabia o que dizer, mas depois, com lágrimas nos olhos, confessou que tinha começado a ver uma série de TV que estava na moda. Ela se justificava, é só 1 hora por dia. Mas essa 1 hora de coisas ruins havia criado uma barreira entre ela e o Espírito Santo. É como uma película que se forma em uma janela, não a quebra, mas não deixa a luz passar. Quando ela decidiu parar de ver a série e dedicar aquela hora à oração e à leitura da palavra, em 1 semana ela recuperou a intimidade preciosa que havia perdido. O que você está deixando entrar em seu espírito? O que você está vendo? O que está ouvindo? O que está lendo? Se não glorifica a Deus e nem te ajuda, então está estragando sua vida espiritual. O Espírito Santo é zeloso. Ele quer sua atenção total, seu coração por inteiro. Agora, vamos para o terceiro lugar que estraga sua vida espiritual, e este é um assunto pouco falado nas igrejas. São os lugares de mágoa não resolvida. A mágoa é como um câncer espiritual. Cresce em silêncio, se espalha sem que você perceba e mata a vida do seu espírito. Existe alguém em seu coração que você não perdoou de verdade? Há alguma ferida que você continua alimentando ao se lembrar dela? Alguma ofensa que você pensa e repensa sem parar? Se sim, você criou um lugar tóxico em seu espírito, um lugar onde o Espírito Santo não pode agir livremente. Hebreus 12:15 nos alerta: cuidem para que ninguém fique sem a graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause problemas, contaminando a muitos. Viu a palavra? Contaminando. A mágoa estraga não só a sua vida, mas a vida de todos que estão ao seu redor. Já vi mulheres de oração, cheias de fé, perderem a força de Deus. Porque elas se apegaram a uma ofensa como se fosse um tesouro. Guardavam no coração, alimentavam a lembrança e a faziam crescer com cada pensamento. E aos poucos, essa mágoa se transformou em uma barreira entre elas e o céu. Vou te contar sobre Rosa, uma mulher que orava muito e que conhecia há anos. Ela tinha um dom maravilhoso de cura. Quando colocava as mãos, os doentes saravam. Quando orava por uma necessidade, Deus respondia. Mas um dia, sua própria irmã a enganou em um negócio de família. Ela perdeu dinheiro, a casa e a confiança nas pessoas. Em vez de levar essa dor para os pés da cruz, Rosa a abraçou. Ela se tornou amiga de sua dor. Acordava todos os dias lembrando da traição. Dormia todas as noites revivendo a ofensa. E aos poucos, sem perceber, a força de Deus foi se apagando em sua vida. Quando ela finalmente veio me procurar, já tinham se passado 3 anos. Irmã Caterine, ela me disse com lágrimas, não consigo mais orar pelos doentes. Não vejo mais milagres. O que está acontecendo comigo? Meu coração se partiu. Tive que dizer a verdade. Querida Rosa, o Espírito Santo não pode agir através de um coração travado pela mágoa. Naquela mesma tarde, ali no meu escritório, Rosa tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela perdoou a irmã. Não porque a irmã merecia ou porque havia pedido perdão, mas porque Rosa queria ter sua ligação com Deus de volta. E eu te digo, minha amiga, que naquela mesma noite, quando ela orou por uma mulher doente em nosso culto, a força de Deus fluiu como um rio que transborda. Existe algum lugar de mágoa em seu coração? Alguma pessoa que, toda vez que você se lembra dela, sente uma raiva acender em seu peito? Se for assim, hoje é o dia da sua liberdade. Hoje é o dia de soltar essa carga que não te pertence. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão que você toma para o seu próprio bem espiritual. Porque enquanto você mantiver essa ferida aberta e continuar visitando esse lugar de dor em seu coração, o Espírito Santo não poderá curar o que precisa ser curado em sua vida. Agora, vamos para o 4º lugar que estraga sua vida espiritual. Este é tão comum que a maioria dos cristãos nem percebe o perigo. São os lugares de comparação e competição espiritual.
Minha amiga, já vi quantas vidas espirituais se murcharem por causa da inveja da comparação. Quando começamos a medir nossa fé pela fé dos outros, quando passamos a competir em vez de ajudar uns aos outros, é aí que perdemos a unção. Você já se pegou pensando por que Deus não te usa como usa outra pessoa? Porque ela tem dons que você não tem. Porque o trabalho dela cresce e o seu parece parado. Porque as orações dela são respondidas mais rápido que as suas. Se você já teve esses pensamentos, você esteve em um dos lugares mais tóxicos para a sua vida espiritual. A comparação rouba a alegria, mas mais do que isso, mata a unção. Porque o Espírito Santo não pode agir através de um coração dividido, um coração que está mais focado no que os outros têm do que no que Deus quer fazer através de você. 1 Coríntios 12:11 nos ensina: todas essas coisas, porém, são feitas pelo mesmo e único Espírito, que as distribui a cada um, conforme quer. Viu? Ele distribui como ele quer, não como nós queremos. E cada dom, cada missão, cada propósito é único e insubstituível no plano de Deus. Lembro de uma mulher chamada Carmen que tinha um dom maravilhoso de receber as pessoas em casa. A porta da casa dela estava sempre aberta, a mesa sempre pronta para quem precisasse de uma palavra de ânimo, uma comida quente ou uma oração. Os pastores da cidade procuravam a casa dela quando precisavam de descanso. Os missionários encontravam abrigo na sala dela. Os jovens encontravam conselhos na cozinha dela. Mas Carmen começou a se comparar com outra irmã da igreja que tinha o dom de falar em nome de Deus. Por que ela pode dar palavras do Senhor e eu só consigo fazer café? Ela se perguntava. Por que procuram ela para falar sobre a fé e só me procuram quando precisam de um lugar para ficar? Pouco a pouco, a mágoa da comparação foi roubando a alegria de servir. A casa dela já não era o abrigo que tinha sido. A hospitalidade dela se tornou algo mecânico, sem o amor que a fazia especial. E o mais triste é que muitas pessoas pararam de encontrar Jesus na casa dela porque ela tinha parado de encontrar seu valor no que Deus a tinha chamado para fazer. Um dia, ela me disse: Irmã Caterine, sinto que o meu dom não é importante. Qualquer pessoa pode fazer café e arrumar uma cama. Ah, minha amiga, que mentira enorme do inimigo! Tive que lembrá-la de que o próprio Jesus lavou os pés de seus discípulos, que o Filho de Deus serviu o jantar, que o Rei de tudo se humilhou para servir. Carmen, eu disse, o seu dom de receber as pessoas tem sido um abrigo para centenas de almas cansadas. Tem sido as mãos de Jesus servindo, o coração de Jesus confortando, a casa de Jesus acolhendo. Como você pode pensar que isso não é importante? Quando Carmen parou de se comparar e voltou a fazer o que tinha sido chamada com alegria, o poder de Deus se multiplicou em sua casa. Aconteceram curas, conversões e milagres. Porque o Espírito Santo pode usar com força quem está feliz com seu propósito no reino. Você está em lugares de comparação em seu coração? Você está medindo seu valor pelo que os outros fazem em vez de comemorar o que Deus faz através de você? Se sim, saia daí, minha amiga, e volte para a mesa que Deus preparou especialmente para você. Agora, quero te falar sobre o quinto lugar que estraga sua vida espiritual. Este é especialmente perigoso para nós, mulheres. São os lugares de preocupação constante e ansiedade fora de controle. Lugares na nossa mente onde ficamos pensando em coisas ruins que nunca vão acontecer. Onde nos atormentamos com e se, que só existem na nossa imaginação. A preocupação, minha amiga, não é só um mau hábito, é um pecado. Sim, você ouviu bem. É pecado porque é o contrário da fé. É dizer com nossos pensamentos que Deus não tem controle, que não podemos confiar no cuidado dele, que as promessas dele não são suficientes para nós. Mateus 6:26 diz: Olhem para os pássaros do céu, que não semeiam, nem colhem, nem guardam em depósitos. Contudo, o Pai de vocês que está nos céus os alimenta. Vocês não valem muito mais do que eles. Mas mesmo sabendo disso, quantas vezes escolhemos o caminho da preocupação em vez do caminho da confiança? Eu já vi mulheres de fé estragarem sua vida de oração porque se tornaram especialistas em se preocupar. Acordavam todos os dias com uma lista mental de tudo que poderia dar errado. Dormiam todas as noites pensando em todos os problemas possíveis do dia seguinte. E no meio, quando deveriam estar orando, estavam pensando em desastres. Sabe o que acontece quando você vive em lugares de preocupação? Sua fé enfraquece, sua alegria some, sua paz desaparece.
E o mais triste é que sua força de testemunhar fica fraca. Como você vai levar paz para outras pessoas se vive em constante ansiedade? Como você vai orar por milagres se não consegue confiar em Deus nem para suas necessidades básicas? Lembro de uma querida irmã chamada Lúcia. Ela era professora da escola dominical, líder de mulheres, uma mulher que orava muito. Mas tinha uma filha adolescente que começou a tomar decisões erradas. Em vez de levar essa preocupação ao Senhor e deixá-la lá, Lúcia se tornou prisioneira da preocupação. Acordava às 3 da manhã imaginando onde a filha estaria. Passava horas pensando em acidentes, drogas e gravidez não planejada. Durante o dia, enquanto ensinava a palavra, sua mente estava repassando todos os perigos que a filha dela corria. E à noite, em vez de orar com fé, ela orava com medo. Sabe o que aconteceu? A vida de oração dela ficou sem frutos. Ela já não orava com autoridade, orava com medo. E o medo, minha amiga, é o contrário da fé. Não pode haver força em uma oração que nasce do medo. Um dia, ela me disse: Irmã Caterine, eu oro tanto pela minha filha, mas as coisas parecem piorar a cada dia. O que estou fazendo de errado? Tive que dizer a verdade. Lúcia, você não está orando, você está se preocupando com palavras religiosas. E a preocupação nunca muda nada, só destrói a quem se preocupa. Naquela tarde, juntas, levamos a vida da filha dela ao altar, não para nos preocuparmos, mas para confiarmos. Não para sentirmos medo, mas para crermos. E quando Lúcia finalmente entregou a filha nas mãos de Deus, quando parou de visitar esses lugares mentais de ansiedade e começou a descansar na certeza de que Deus é fiel, o céu se abriu. Em 6 meses, a filha dela tinha voltado para o caminho do Senhor. Mas, mais importante, Lúcia tinha recuperado a força em sua oração. Ela tinha aprendido a diferença entre orar com fé e orar com medo. Agora, vamos para o 6º e último lugar que estraga sua vida espiritual. E este talvez seja o mais perigoso de todos, porque se esconde por trás de uma falsa espiritualidade. São os lugares de religião sem relacionamento. Lugares onde fazemos tudo certo por fora, mas nosso coração está longe de Deus. Onde seguimos rituais, mas não temos intimidade. Onde conhecemos a Bíblia de cor, mas não conhecemos o coração de Deus. Já vi quantos cristãos se perderam na religião e perderam o Deus da religião. Vão à igreja todos os domingos, leem a Bíblia todos os dias, oram antes de cada refeição, mas o coração deles está frio, o espírito está seco, o relacionamento com Deus é mais uma obrigação do que algo prazeroso. O próprio Jesus falou sobre esse problema quando disse em Mateus 15:08, Este povo me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Você consegue imaginar algo mais triste? Honrar a Deus com os lábios enquanto o coração está em outro lugar. A religião sem relacionamento é como um casamento onde os parceiros vivem sob o mesmo teto, cumprem com todas as formalidades, mas não há amor, não há conversa de verdade, não há intimidade. Eles se veem todos os dias, mas não se conhecem. Compartilham a mesa, mas não compartilham o coração. Já conheci pessoas que podem citar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não têm uma conversa de verdade com Deus há anos. Mulheres que nunca faltam a um culto, mas que não se lembram da última vez que sentiram a presença do Espírito Santo. Mulheres que fazem orações longas, mas que são apenas palavras sem paixão. Lembro de uma irmã chamada Esperança. Ela era a cristã perfeita. Chegava primeiro na igreja, saía por último. Conhecia todos os hinos, participava de todos os trabalhos, lia a Bíblia todos os dias sem falta. Mas um dia veio me procurar com lágrimas nos olhos. Irmã Caterine, ela me disse, eu tenho 30 anos servindo na igreja, mas sinto que não conheço a Deus. Faço tudo o que é para fazer, mas meu coração está vazio. Eu oro, mas sinto que estou falando sozinha. Eu leio a Bíblia, mas são apenas letras em uma página. O que está acontecendo comigo? Meu coração ficou muito tocado. Eu disse a ela, querida Esperança, você tem estado tão ocupada servindo a Deus que se esqueceu de como estar com Deus. Você tem se focado tanto em fazer coisas para Ele que perdeu a capacidade de simplesmente aproveitar a presença dEle. Nesse dia, eu a ensinei algo que mudou a vida dela para sempre. Eu disse, pelas próximas 2 semanas, quero que você pare com todos os trabalhos na igreja. Não leia a Bíblia com um plano, não ore com uma lista. Apenas sente-se em silêncio na presença dEle.
Apenas fale com ele como você falaria com sua melhor amiga. Apenas ouça a voz dele em seu coração. Mas Esperança reclamou: e minhas tarefas na igreja e meu tempo de leitura da Bíblia e minhas orações? Eu respondi: querida, de que adianta tudo isso se você faz com o coração frio? É melhor 5 minutos de intimidade de verdade do que 5 horas de religião vazia. E sabe o que aconteceu? Em 2 semanas, Esperança descobriu o Deus que ela tinha servido, mas não conhecido. Ela recuperou aquela ligação doce, aquela conversa de verdade, aquele relacionamento pessoal que tinha perdido no meio de tanta atividade religiosa. Quando ela voltou às suas tarefas depois dessas 2 semanas, tudo havia mudado. O que ela ensinava tinha unção, a oração dela tinha força, seu serviço tinha amor. Porque agora tudo vinha de um relacionamento de verdade, e não de uma obrigação religiosa. Você está vivendo em lugares de religião sem relacionamento? Você transformou sua vida cristã em uma lista de tarefas a serem cumpridas em vez de um relacionamento para ser aproveitado? Quando foi a última vez que você teve uma conversa de verdade com Deus? Não uma oração formal, mas uma conversa íntima, de coração para coração. Se você sente que sua vida espiritual se tornou algo mecânico, se sente que está fazendo as coisas certas sem paixão, se sente que conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus, então você precisa sair do lugar da religião e entrar no lugar do relacionamento. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Viu a intimidade dessa imagem? Jantar juntos, conversar, aproveitar a companhia um do outro. Isso é relacionamento, não religião. Minha amiga, durante o tempo que passamos juntas, o Espírito Santo me mostrou que existem corações que precisam voltar para a simplicidade da fé. Corações que se perderam na complexidade da religião e precisam encontrar de novo a beleza do relacionamento com Jesus. Se sua alma tem sede de Deus, se você quer ter mais intimidade, quero te recomendar alguns livros que ajudaram a muitas pessoas, coisas que vão te ajudar a ter esse relacionamento pessoal com Deus que seu coração tanto deseja. Deixarei os links na descrição para que você possa ver na Amazon como um presente de amor para o seu crescimento espiritual. Gente, só um minutinho aqui. Queria fazer uma pausa super rápida no nosso papo de hoje para compartilhar algo que, de verdade, transformou a minha vida. Talvez você já tenha sentido isso. A gente enfrenta os problemas que parecem impossíveis de resolver, e a gente se pergunta o que eu estou fazendo de errado. Eu passei por isso muitas vezes. Foi quando, por indicação, eu encontrei um livro que mudou completamente a minha forma de pensar e agir. O nome dele é Guia da Mulher Sábia. Esse livro não é só teoria. Ele é um verdadeiro guia prático para a gente aprender a lidar com aqueles desafios que a falta de sabedoria acaba causando no nosso dia a dia, seja em casa, nos relacionamentos ou até na nossa vida pessoal. Ele me ajudou a tomar decisões mais acertadas, a enxergar as situações de um jeito diferente e a ter muito mais paz. Foi uma mudança de chave. E para quem se interessar, o livro está com uma oferta especial. Na descrição, tem um link onde você consegue adquirir o seu e ainda ganha, de bônus, um devocional de 30 dias para continuar essa jornada de crescimento. É uma dica de coração, porque eu sei o poder que esse conhecimento tem. E agora, bora voltar para o nosso conteúdo. Mas antes de continuar, quero te perguntar algo que sinto que o Senhor quer que você pense a fundo. Em qual desses 6 lugares você tem vivido sem perceber? Você tem frequentado lugares de fofoca, permitindo que palavras ruins saiam da sua boca? Você tem alimentado seu espírito com diversão que apaga a chama da santidade? Existem lugares de mágoa em seu coração onde você guarda ofensas como tesouros venenosos? Você se perdeu na comparação, medindo seu valor pelo que os outros fazem em vez de celebrar o que Deus faz através de você? Você transformou sua mente em um lugar de preocupação, imaginando coisas ruins que talvez nunca aconteçam? Ou talvez você tenha caído na armadilha mais difícil de todas, a religião sem relacionamento. Minha amiga, não importa em qual desses lugares você se encontrou, o que importa é que hoje, agora mesmo, você pode decidir sair. Você pode fechar a porta para esses lugares que te fazem mal e abrir a porta para a presença pura do Espírito Santo. Mas quero te dizer algo mais, algo que aprendi em meus anos de trabalho na igreja. Não basta apenas sair dos lugares que te fazem mal. Você precisa preencher esse espaço com algo bom, algo sagrado, algo que alimente seu espírito.
Quando você sai do lugar da fofoca, precisa encher-se de palavras boas. Quando você deixa a diversão que não agrada a Deus, precisa colocar em seu lugar coisas que elevem sua alma. Quando você solta a mágoa, precisa preencher esse espaço com perdão e amor. Quando você deixa a comparação, precisa encher-se de gratidão por seu próprio chamado. Quando você para de se preocupar, precisa viver na confiança. E quando você deixa a religião vazia, precisa buscar com fome a intimidade de verdade com Deus. Porque se você só sai, mas não preenche, o inimigo vai voltar. O próprio Jesus ensinou isso em Mateus 12, 44-45, quando falou sobre o espírito ruim que volta para sua casa e a encontra vazia, limpa e arrumada, e então traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Por isso, quero te dar algumas ferramentas práticas, algumas chaves espirituais que vão te ajudar não só a sair desses lugares ruins, mas a se manter em lugares de bênção e crescimento. A primeira chave é a leitura diária da palavra. Mas não qualquer leitura. Falo de uma leitura que te faz pensar, onde você não apenas lê, mas reflete sobre a palavra, como as vacas ruminam a grama. O Salmo 1, 2, 3 diz: Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele pensa dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a riachos, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não murcha. Tudo o que ele faz próspera. Viu a diferença? Não é apenas ler, é meditar, é pegar um versículo e pensar nele durante o dia. É perguntar ao Espírito Santo: o que o Senhor quer me ensinar hoje através dessas palavras? É permitir que a palavra se torne algo vivo e pessoal para a sua situação. Lembro de uma irmã que estava lutando com uma tristeza profunda. Ela estava tentando se curar com diversão que não a ajudava, enchendo seus dias com programas de TV que só deixavam sua alma mais escura. Quando eu a ensinei essa prática de meditar na palavra, ela começou com o Salmo 23. Ela não leu uma vez e seguiu em frente. Ela ficou com esse salmo por uma semana inteira. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todas as manhãs, ela se levantava e repetia essas palavras, mas perguntava ao Espírito Santo: como o Senhor é meu pastor hoje? O que preciso que não vai me faltar? E dia após dia, essas palavras foram se tornando um remédio para a alma dela. No fim daquela semana, ela me disse: Irmã Caterine, pela primeira vez em meses eu acordei com esperança. Essas palavras se tornaram reais no meu coração. Essa é a diferença entre ler a Bíblia e meditar na palavra. A segunda chave é o culto particular a Deus. Não estou falando de cantar na igreja nos domingos. Falo daqueles momentos particulares onde sua alma se entrega diante do Senhor com louvor puro. Onde não há ninguém te vendo, não há show, apenas você e Ele. João 4:23 diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura por esses adoradores. Viu isso? O Pai procura adoradores de verdade. Ele está procurando corações que se liguem a Ele em espírito e em verdade. Quando adoramos em particular, algo especial acontece. É como se as portas do céu se abrissem e a presença de Deus descesse como chuva sobre a terra seca. Já vi mulheres totalmente transformadas pelo poder da adoração particular. Tinha uma irmã chamada Ana, que havia perdido o marido depois de 40 anos de casamento. Ela estava com uma tristeza tão profunda que não tinha mais vontade de viver. O lugar da tristeza tinha se tornado sua moradia. Ela acordava pensando no que tinha perdido. Dormia chorando pelo que não tinha mais. Eu a ensinei o poder da adoração no meio da dor. Ana, eu disse, não te peço para entender por que isso aconteceu. Te peço para louvar a Deus apesar do que aconteceu. No começo, ela achou que eu estava louca. Como ela ia louvar a Deus quando seu coração estava em pedaços? Mas ela começou devagar, 5 minutos todas as manhãs, cantando para o Senhor com lágrimas nos olhos. Não porque entendia, mas porque decidiu confiar. E algo maravilhoso começou a acontecer. Aqueles 5 minutos se transformaram em 10, depois em 20, depois em 1 hora. E naquela hora de adoração diária, Deus começou a curar o coração dela. Ele não tirou a dor da perda, mas preencheu o vazio com a presença dele. Ana aprendeu que se pode chorar e adorar ao mesmo tempo, que se pode estar triste e ter esperança ao mesmo tempo. Meses depois, ela me disse: Irmã Caterine, ainda sinto a falta do meu marido todos os dias, mas não vivo mais no vale da sombra da morte. Eu vivo na casa do Senhor,
e de lá posso lidar com minha dor com esperança. A terceira chave é o jejum bíblico. Ah, minha amiga, quanta força existe no jejum! Não estou falando de dietas para perder peso. Falo do jejum como uma disciplina espiritual, como uma forma de humilhar a alma diante de Deus e buscar o rosto dele com intensidade. Isaías 58:6 nos ensina: não é este o jejum que escolhi? Soltar as correntes da maldade, desatar as cordas da opressão, deixar ir livres os oprimidos e quebrar todo jugo. Viu a força espiritual do jejum? Ele solta correntes, desata amarras, liberta os oprimidos. Quando jejuamos de forma bíblica, não apenas paramos de comer, mas paramos de tudo que nos distrai de Deus para nos concentrarmos totalmente nele. É como sintonizar um rádio para pegar melhor o sinal do céu. Lembro de uma jovem mãe que estava desesperada pela salvação do filho adolescente. Ela tinha orado por anos sem ver mudanças. O garoto tinha se envolvido com drogas, tinha saído da escola, tinha rejeitado totalmente tudo que tinha a ver com Deus. Eu a ensinei sobre a força do jejum para quebrar fortalezas espirituais. Ela decidiu fazer um jejum de 3 dias, não só de comida, mas também de TV, rádio, conversas que não ajudavam. 3 dias se focando apenas em orar pelo filho e buscar o rosto de Deus. No terceiro dia do jejum, enquanto estava orando, o Espírito Santo mostrou em uma visão o filho dela ajoelhado, chorando e pedindo perdão a Deus. 2 semanas depois, exatamente como ela tinha visto na visão, o filho dela chegou em casa com o coração tocado e pediu que orassem por ele. Naquela noite, ele entregou sua vida ao Senhor. A quarta chave é a amizade com cristãos maduros. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o ser humano afia o seu semelhante. Você precisa estar perto de pessoas que te puxam para cima espiritualmente, não que te arrastam para baixo. Se todos os seus amigos só falam de problemas, se as conversas de vocês sempre giram em torno de reclamações e fofocas, se as pessoas com quem você passa tempo não têm fome de Deus, então você está em companhias que vão estragar sua vida espiritual. Mas se você se cerca de mulheres que amam a oração, que buscam a presença de Deus, que falam de fé e esperança, que te desafiam a crescer espiritualmente, então você vai ver que sua própria vida com Deus se fortalece e acelera. Já vi vidas completamente mudadas, simplesmente por trocarem de amigos. Elas deixaram grupos de reclamação e se juntaram a grupos de oração. Deixaram conversas de fofoca e começaram conversas de fé. E em poucos meses, a vida espiritual delas floresceu como nunca antes. A quinta chave é o serviço sem esperar nada em troca. Quando você sai do seu mundo de problemas para ajudar os outros, algo especial acontece em seu espírito. Os lugares de autopiedade ficam vazios quando você enche seu tempo servindo aos que precisam. Gálatas 6:2 nos ensina: levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Quando você se concentra em ajudar os outros, suas próprias preocupações se tornam mais leves. Lembro de uma irmã que estava preocupada com seus problemas de dinheiro. O dia todo ela pensava nas dívidas, na falta de trabalho, nas despesas que não conseguia pagar. As orações dela tinham se tornado uma lista sem fim de pedidos desesperados. Eu sugeri que ela começasse a servir em um local que distribuía comida para os pobres 2 dias por semana. Mas ela reclamou: irmã Caterine, não tenho tempo para isso. Tenho que procurar trabalho. Eu disse: querida, quando você dá o que não tem, Deus multiplica o que você tem. Ela decidiu obedecer ao Espírito Santo e começou a servir. 2 dias por semana, ela distribuía comida para pessoas que estavam em uma situação pior que a dela. E algo maravilhoso começou a acontecer. Ao ver a gratidão nos olhos daqueles a quem servia, seus próprios problemas foram colocados em perspectiva. Mas mais que isso, enquanto ela servia de forma desinteressada, Deus começou a abrir portas em sua vida. Através de uma pessoa que ela conheceu no local, ela conseguiu um trabalho melhor do que o que tinha antes. As finanças dela não só se estabilizaram, mas ela começou a ter mais dinheiro. Meses depois, ela me disse: irmã Caterine, quando parei de me concentrar no que me faltava e comecei a me concentrar no que eu podia dar, Deus começou a me dar mais do que eu tinha sonhado. A sexta e última chave é a solidão sagrada com Deus. Em um mundo cheio de barulho, você precisa de momentos de silêncio sagrado onde só estejam você e Ele. Momentos onde não há agenda, não há pedidos, não há planos,
apenas uma conversa pura. Marcos 1h35 nos conta. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Se Jesus, sendo Filho de Deus, precisava desses momentos a sós com o Pai, quanto mais nós. Estes não são momentos para pedir, são momentos para estar. Não é hora de falar, é hora de ouvir. Não é hora de interceder, é hora de adorar. É nestes momentos de solidão sagrada que o Espírito Santo pode falar ao seu coração sem interrupções. Tinha uma irmã chamada Marta, que era muito ativa na igreja. Ela liderava 3 trabalhos, cantava no coral, ensinava na escola dominical, organizava eventos, mas veio me procurar porque se sentia espiritualmente vazia, apesar de toda sua atividade. Irmã Caterine, ela me disse, estou tão ocupada servindo a Deus que não tenho tempo para estar com Deus. Eu a ensinei a importância da solidão sagrada. Eu disse a ela para por um mês cancelar 1 hora de suas atividades diárias e dedicá-la apenas a ficar em silêncio com o Senhor. No começo foi muito difícil para ela. Ela estava tão acostumada com o barulho e a atividade que o silêncio a deixava inquieta, mas ela continuou. E na 3ª semana, algo lindo aconteceu. Naquela hora de silêncio, ela começou a ouvir a voz suave do Espírito Santo falando ao coração dela. Palavras de amor, palavras de direção, palavras de conforto que ela precisava, mas não conseguia ouvir no meio de tanto barulho. Quando ela voltou às suas atividades depois daquele mês, tudo tinha mudado. Ela servia com a alma cheia, e não com o coração vazio. Agora, quero que façamos algo juntas. Quero que terminemos este tempo com uma oração, mas não uma oração comum. Quero que seja uma oração de libertação, uma oração onde de propósito fechamos a porta para esses 6 lugares que estragam e abrimos a porta para a presença pura do Espírito Santo. Mas antes de orar, quero te fazer uma pergunta que sinto que o Senhor coloca no meu coração. Você está pronta para mudar? Você está disposta a deixar lugares que talvez você já conheça, mas que estão roubando a sua unção? Você tem coragem de sair da sua zona de conforto espiritual para entrar em um nível maior da presença de Deus? Porque uma coisa é ouvir essas palavras e outra bem diferente é colocá-las em prática. Uma coisa é concordar com a cabeça e outra é tomar decisões que mudem sua vida espiritual. Se sua resposta é sim, se você realmente quer sentir a presença total do Espírito Santo em sua vida, então se junte a mim nesta oração de coração. Pai Celestial, venho diante do seu trono em nome de Jesus. Eu sei que tenho visitado lugares que estragam minha vida espiritual, lugares de fofoca onde minhas palavras têm destruído em vez de ajudar. Lugares de diversão que não te agradam onde permiti que meu espírito se enchesse de lixo em vez de beleza. Confesso que guardei mágoa em meu coração como se fosse um tesouro, quando na verdade um veneno que está matando minha ligação com o Senhor. Eu aceito que caí na armadilha da comparação, medindo meu valor pelo que os outros fazem em vez de celebrar o que o Senhor faz através de mim. Me perdoe pelos lugares de preocupação onde tenho vivido, imaginando coisas ruins em vez de imaginar vitórias. Me perdoe pela religião vazia, por fazer coisas para o Senhor sem realmente estar com o Senhor. Hoje, Senhor, tomo a decisão de fechar a porta para esses lugares que me fazem mal. Pelo poder do sangue de Jesus, eu abro mão da fofoca e escolho palavras que dão vida. Abro mão da diversão que não agrada a Deus e escolho o que me ajuda. Abro mão da mágoa e escolho o perdão. Abro mão da comparação e escolho a gratidão por meu próprio chamado. Abro mão da preocupação e escolho a confiança. Abro mão da religião vazia e escolho o relacionamento íntimo com o Senhor. Espírito Santo, eu te convido a preencher cada espaço que eu esvaziei. Onde havia fofoca, coloque palavras de ajuda. Onde havia mágoa, coloque amor. Onde havia comparação, coloque satisfação. Onde havia preocupação, coloque paz. Onde havia religião, coloque relacionamento de verdade. Me ajude a cultivar as disciplinas espirituais que alimentam minha alma. Me ajude a meditar em sua palavra, a te adorar em espírito e verdade, a jejuar quando for necessário, a me cercar de amigos que amam a Deus, a servir sem esperar nada em troca e a encontrar tempo de solidão sagrada com o Senhor. Que minha vida seja um templo limpo onde o Senhor possa viver à vontade. Que meu coração seja um jardim onde só cresçam flores de santidade. Que minha boca seja fonte de vida e meus pensamentos sejam agradáveis diante do Senhor. Eu te peço não por minha força, mas na força do nome de Jesus. Amém. Ah, minha amiga,
Sinto em meu espírito que algo forte acabou de acontecer enquanto orávamos juntas. O Espírito Santo tem trabalhado em corações, limpando lugares que precisavam de limpeza, curando feridas que precisavam de cura. Se você sente uma sensação de alívio no peito, como se um peso tivesse saído dos seus ombros, ou uma paz que não sentia há muito tempo, é o Espírito Santo te mostrando que você está livre de coisas que te faziam mal. Mas a parte mais importante agora é manter essa liberdade. O inimigo vai tentar te levar de volta para esses lugares. Ele vai usar situações, pessoas e pensamentos para te fazer voltar aos mesmos hábitos. Por isso, quero te dar alguns alertas para você saber quando sua vida espiritual está em perigo novamente. O primeiro sinal é quando sua oração vira algo mecânico, quando as palavras saem da sua boca, mas não do seu coração. Você ora as mesmas frases de sempre, mas não sente uma conexão com Deus. Isso é um sinal de que algo está roubando sua intimidade com Ele. O segundo sinal é quando você perde a sensibilidade ao que é errado, quando coisas que te incomodavam antes agora parecem normais. Quando sua consciência fica menos sensível, quando você ouve fofocas sem se sentir mal, quando você assiste a coisas ruins e seu espírito não se abala. O terceiro sinal é quando sua alegria em Deus desaparece. Quando ir à igreja se torna uma obrigação em vez de algo que você ama fazer. Quando ler a Bíblia parece uma tarefa em vez de um privilégio. Quando adorar se torna um ritual em vez de uma experiência de verdade. O quarto sinal é quando sua fé enfraquece diante dos problemas. Quando situações difíceis tiram sua paz na hora. Quando sua primeira reação aos problemas é o desespero, e não a oração. Quando você duvida das promessas de Deus na primeira dificuldade. O quinto sinal é quando você perde a força do seu testemunho. Quando suas palavras já não têm o poder espiritual. Quando você ora por outras pessoas, mas não vê resultados. Quando você tenta confortar, mas suas palavras parecem vazias. Se você notar um desses sinais em sua vida, não se condene. Apenas volte aos princípios que falamos. Pense sobre o seu coração. Descubra quais lugares ruins você voltou a visitar e tome a decisão de sair de lá imediatamente. Lembre-se sempre destas palavras que o Espírito Santo me deu há muitos anos. Ser santo não é ser perfeito, é ter a direção certa. Não se trata de nunca cair, mas de se levantar rápido quando você cai. Não se trata de nunca errar, mas de corrigir o rumo quando você percebe o erro. Agora, quero te contar algumas histórias reais que vão te ajudar a ter mais fé e a ter a certeza de que Deus pode realmente mudar uma vida quando a gente decide sair dos lugares que fazem mal. A primeira história é de uma mulher chamada Glória, que lutava contra a tristeza profunda há mais de 10 anos. Ela fez terapia, tomou remédios, tentou de tudo, mas nada a libertou totalmente daquela escuridão. Quando ela seguiu esses princípios que falamos, deixando os lugares de negatividade e começando a alimentar seu espírito com a presença de Deus, algo incrível aconteceu. Em 6 meses, ela estava totalmente livre da tristeza profunda. Ela não precisou mais de remédios nem de terapias. A presença do Espírito Santo foi o seu remédio mais forte. O mais bonito é que ela não guardou esse milagre só para si. Ela começou um trabalho para ajudar mulheres que lutam com a tristeza e a ansiedade. Ela já viu centenas de mulheres serem libertadas usando esses mesmos princípios. A segunda história é de uma mãe chamada Isabel, cujo casamento estava prestes a acabar. O marido dela tinha traído, machucando a confiança e destruindo tudo que eles tinham construído em 20 anos. Isabel tinha todo o direito de sentir mágoa e de viver com ressentimento, mas ela decidiu seguir o princípio do perdão que falamos. Ela decidiu sair do lugar da mágoa e ir para o lugar da cura. Não foi fácil. Foram meses de um processo difícil, levando a dor para os pés da cruz todos os dias. Mas aos poucos o Espírito Santo foi curando o coração dela. E quando o coração dela se curou, ela começou a orar pelo marido com fé, em vez de orar com ressentimento. 18 meses depois, o marido dela voltou para casa, totalmente transformado. Hoje, 5 anos depois, eles têm um casamento mais forte do que nunca, porque a cura que Deus trouxe foi tão completa que não só restaurou o que estava quebrado, mas o tornou melhor do que era antes. A terceira história é de uma jovem chamada Patrícia, que tinha perdido o emprego e estava passando pela maior dificuldade financeira de sua vida. Por meses, ela viveu se preocupando o tempo todo, perdendo o sono e enchendo sua mente de ansiedade. Quando ela aprendeu a sair dos lugares de preocupação e a entrar em lugares de confiança em Deus, sua situação começou a mudar. O mais interessante é que a mudança não começou em suas finanças, mas em seu coração.
Ela começou a ter paz no meio do problema, esperança no meio da crise, alegria no meio da dificuldade. E com essa atitude de fé, ela começou a tomar decisões inteligentes que levaram não só a sair da crise, mas a ter mais dinheiro do que nunca. Essas histórias não são por acaso. Elas são exemplos do poder que é liberado quando decidimos sair dos lugares que estragam nossa vida espiritual e entrar em lugares onde o Espírito Santo pode trabalhar livremente. E eu quero te dizer algo mais. Sua história pode ser a próxima. O seu testemunho pode ser o que vai inspirar outras mulheres a buscar a liberdade que você encontrou. Sua vida pode se tornar um exemplo vivo do poder de Deus quando uma mulher decide viver de forma santa. Para que isso aconteça, você precisa tomar decisões práticas e todos os dias. Não basta apenas ouvir essas palavras e se sentir inspirada por uma hora. Você tem que fazer mudanças de verdade em sua vida. Deixe-me te dar um plano prático para os próximos 30 dias. Um plano que vai te ajudar a manter a liberdade que você recebeu hoje e a criar hábitos que vão alimentar sua vida espiritual a longo prazo. Semana 1. Limpeza do ambiente espiritual. Preste atenção no que você está assistindo na TV, no que você está lendo, na música que você ouve e com quem você passa seu tempo. Elimine tudo que não te ajuda e coloque em seu lugar coisas que alimentem sua alma. Semana 2. Curando a amargura. Faça uma lista de todas as pessoas que te machucaram e que você não perdoou totalmente. Todos os dias, escolha uma pessoa da lista e a perdoe em sua oração. Não espere sentir vontade de perdoar. Apenas decida perdoar porque é o que Deus te pede para fazer. Semana 3. Renovando a mente. Toda vez que tiver um pensamento de preocupação, troque-o por um versículo da Bíblia. Toda vez que tiver um pensamento de comparação, troque-o pela gratidão pelo seu próprio chamado. Toda vez que tiver um pensamento ruim, troque-o por uma verdade de Deus. Semana 4. Aprofundando o relacionamento. Aumente seu tempo de oração, não apenas para pedir coisas, mas para conversar com Deus. Aumente seu tempo de louvor, não apenas para cantar, mas para demonstrar seu amor. Aumente seu tempo meditando na Bíblia, não apenas lendo, mas pensando profundamente. Depois desses 30 dias, veja sua vida espiritual. Veja as mudanças na sua paz, alegria, fé e na força da sua oração. Eu te garanto que você vai se surpreender com a diferença que 30 dias de decisões certas podem fazer. Minha amiga, este vídeo não terminou quando eu parei de falar. Ele está apenas começando em sua vida, porque agora você tem que viver o que aprendeu. E quando você viver esses princípios, quando vir as mudanças em sua vida espiritual, quando sentir a liberdade e o poder de viver de forma santa, então você vai entender por que o Espírito Santo te trouxe para ouvir estas palavras hoje. Não foi por acaso que este vídeo chegou até você. Deus sabia exatamente o que você precisava ouvir. Ele sabia exatamente de quais lugares você precisava sair. Ele sabia exatamente de qual liberdade você precisava. E agora ele está esperando para ver o que você vai fazer com o que recebeu. Você vai guardar estas palavras como um tesouro em seu coração e aplicá-las em sua vida? Ou vai deixá-las como uma experiência que vai desaparecer com o tempo? A decisão é sua, minha amiga, mas eu acredito que você vai escolher obedecer. Acredito que você vai seguir esses princípios. Acredito que sua vida vai ser transformada. E quando isso acontecer, quando você vir o poder de Deus em sua vida de maneiras que nunca experimentou antes, quero que você se lembre destas palavras que o Espírito Santo colocou em meu coração para você. Não sou eu, é o Espírito Santo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você apenas crer, verá a glória de Deus. Sua vida pode ser um exemplo vivo do poder de Deus. Sua história pode inspirar outras mulheres a buscar a liberdade que você encontrou. Seu testemunho pode ser a chave que abre a porta da esperança no coração de quem está sem esperança. Mas tudo começa com uma decisão. Uma decisão de sair de lugares que estragam sua vida espiritual. Uma decisão de entrar em lugares onde o Espírito Santo pode trabalhar livremente. Uma decisão de viver de forma santa, não como um peso, mas como algo bom. Minha amiga, ao terminarmos, quero te deixar com um desafio espiritual para esta semana. Um desafio que vai te ajudar a fixar tudo o que falamos e a começar sua jornada para uma vida espiritual mais pura e forte. Seu desafio para esta semana é ter um momento diário de silêncio com Deus. Escolha uma hora do dia, a mesma hora todos os dias, para ficar totalmente sozinha com Ele, sem pedidos, sem planos, sem nada. Apenas você e Ele em uma conversa íntima. Pode ser de manhã cedo, antes de a família acordar. Pode ser à tarde, enquanto as crianças dormem. Pode ser à noite, antes de dormir. A hora não importa.
O que importa é a disciplina e a qualidade desse tempo. Nesses momentos, fale com Deus como falaria com sua melhor amiga. Conte a Ele como você se sente, compartilhe suas alegrias e suas preocupações, mas acima de tudo, ouça a voz dele falando ao seu coração. Permita que ele te ajude, te conforte e te guie. Eu te garanto que, no final desta semana, você vai ter uma intimidade com Deus que talvez nunca tenha tido antes. E essa intimidade vai se tornar a base sobre a qual você vai construir uma vida espiritual forte e poderosa. Também quero te pedir para compartilhar este vídeo com outras mulheres que você sabe que precisam ouvir. Assim como Deus usou esta mensagem para te abençoar, Ele quer te usar para abençoar outras pessoas. Sua obediência em compartilhar pode ser a forma que Deus vai usar para mudar a vida de sua irmã, amiga, mãe ou filha. E não se esqueça de me deixar um comentário me contando como Deus está trabalhando em sua vida depois de seguir esses princípios. Me diga qual dos 6 lugares que estragam mais te impactou. Me diga quais decisões você vai tomar para sair dos lugares que têm roubado sua unção. Me diga se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia estas palavras. Minha querida irmã, meu coração se emociona ao pensar em tudo que Deus vai fazer em sua vida. Porque eu sei que quando uma mulher decide viver de forma santa, quando ela decide sair de lugares que fazem mal e ir para a presença pura do Espírito Santo, coisas incríveis acontecem, que mudam não só a vida dela, mas a vida de todos ao seu redor. Sua vida pode ser a chave que abre o coração do seu marido para buscar mais a Deus. Sua vida de oração pode ser o que Deus usa para salvar seus filhos. O seu exemplo de fé pode inspirar outras mulheres em sua igreja a buscar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Não subestime o poder de uma mulher que vive cheia do Espírito Santo. Não diminua o impacto que você pode ter quando sua vida realmente mostra a glória de Deus. O mundo precisa ver mulheres que vivem de forma santa, que têm poder de verdade na oração, que andam em vitória constante. E enquanto você se prepara para seguir tudo o que falamos, enquanto você se prepara para viver nessa nova vida espiritual, quero te lembrar de uma última verdade que pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso em sua jornada espiritual. Esta verdade é simples, mas forte. Ser santo não é um destino, é um caminho. Não é algo que você alcança uma vez e pronto. É algo que você escolhe todos os dias, a cada momento, em cada decisão. É um processo de crescimento que nunca para, uma caminhada diária de obediência, uma busca por mais de Deus o tempo todo. Haverá dias em que você se sentirá mais perto do Senhor do que nunca. Haverá dias em que a presença dele será tão real que você vai poder senti-la. Mas também haverá dias em que você terá que andar pela fé e não pelo que você vê, quando você terá que escolher obedecer mesmo sem sentir nada de especial. Em todos esses dias, lembre-se que Deus está com você. Nos dias de alegria e nos dias difíceis, o amor dele por você continua o mesmo. O compromisso dele com você nunca muda. A força dele para te transformar nunca diminui. A única coisa que pode atrapalhar esse processo de crescimento é se você decidir voltar aos lugares ruins que falamos hoje. A única coisa que pode roubar sua vitória é se você escolher viver abaixo do que Deus planejou para você. Mas eu tenho fé em você. Eu acredito que você vai continuar. Acredito que você vai crescer. Acredito que seu melhor testemunho não está no passado, mas no futuro. Acredito que Deus vai te usar de maneiras que você nem pode imaginar agora. E quando você vir esses milagres em sua vida, quando você sentir as respostas de Deus para sua oração, quando você vir sua família transformada, quero que você se lembre de onde você veio e a quem pertence toda a glória. Não sou eu, é o Espírito Santo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você apenas crer, verá a glória de Deus manifestada em sua vida de maneiras que vão além de todas as suas expectativas. Agora, vá em paz, mas vá com força. Vá com humildade, mas vá com poder. Vá dependendo de Deus, mas com a certeza da vitória dele. Sua vida nunca mais será a mesma depois de hoje. Sua história vai inspirar gerações. Seu exemplo vai abrir caminhos para que outras mulheres encontrem a liberdade que você encontrou. E, até nos encontrarmos de novo em outra mensagem, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o rosto dele brilhe sobre você e que ele tenha piedade de você. Que ele olhe para você e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar?
Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.